Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicolas e no vídeo de hoje a gente vai dar início à construção de interfaces gráficas no Python, tá? Então para isso a gente vai utilizar o tkinter, que é uma biblioteca nativa do Python. Com ela a gente consegue construir interfaces simples, legais e também você não tem problema com licença comercial caso você venha construir uma aplicação para comercializar, tá bom? Além de tudo fica bem leve. Então para isso eu abri aqui o PyCharm. Vou criar um novo arquivo, eu já criei, então você clica com direito aqui no arquivo New Python File e coloca o nome de interface. Feito isso, a gente vai importar o tkinter. Então, tkinter import asterisco para ele importar tudo. Então, import all, tudo. Na sequência, eu vou colocar uma variável chamada window e vou colocar igual tk. Aqui o window.mainLoop. Perceba que o PyCharm ajuda muito no preenchimento, né? Quando eu coloco aqui ele já sugere. Feito isso aqui, a gente já tem uma janela básica aqui, padrão do tkinter, tá? Vou dar o play para vocês verem. Ele tem uma janelinha aqui simples, tá? Aqui e sem nenhuma coisa, sem nada, né? Uma janela vazia. E a gente vai começar a colocar elementos nessa janela, tá? Então vou fechar aqui. A primeira coisa que a gente vai incluir aqui é um título. Então, window.title. E aí, vou colocar entre aspas e colocar meu título. Primeiro programa em Python, tá? E aí, na sequência, a gente vai colocar um background, mudar a cor de fundo, né? Window.configure. E aqui eu vou colocar background igual. Aí você vai colocar aqui uma cor que tem que estar em hexadecimal, tá? Eu vou pegar uma cor que eu tenho aqui. Você pode colocar a cor que você quiser aí, tá? E vamos ver aqui como ficou a janela já. Perceba que ela já mudou a cor da janela de fundo e ela tem um título, mas como ela está pequena, não aparece o título. Então vamos colocar aqui um tamanho para essa janela. Window.geometry. E aí eu vou colocar um tamanho de 700 por 500. Vamos executar novamente. Perceba que ela já mudou o tamanho e a gente já tem um título nessa janela e a cor de fundo também alterou, né? E agora a gente vai começar a colocar elementos aqui dentro dessa janela. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é um título aqui, tá? Então, para isso, a gente vai usar uma label. Vou comentar aqui label. Então, no label, eu vou colocar aqui um título. Uma variável título vai ser igual ao label. Aí, o primeiro parâmetro aqui é onde vai estar esse label, tá? Como eu não criei nenhum frame aqui na minha janela, ele vai estar direto na minha janela. Então, eu vou passar aqui o parâmetro window e aqui o texto do meu label, text. E aí, vou colocar aqui valor dos produtos. Qualquer coisa, né? Só para a gente testar. E aí, vamos executar para ver. E para ele ficar na janela, a gente tem que colocar no local lá na janela, né? Então, ponto place. Eu tenho várias maneiras de colocar o place, o pack e o grid. Eu prefiro usar o place porque a gente consegue deixar responsivo e é mais fácil para trabalhar e eu vou mostrar para vocês isso, tá? Então, no place eu tenho dois parâmetros aqui. O relativo x, que é para ele ficar responsivo. Então, imagina assim, a minha tela tem 100%. Eu quero que ele fique aqui 30% da esquerda para a direita na minha tela, tá? E da altura, relativo y, eu quero que ele fique 10% de cima para baixo. Então, é dessa maneira que funciona. Então, imagine que a tela tem 100%, eu coloquei que ele fique 30% para cá. Vamos executar e vamos ver como que fica esse título aqui, tá? Olha só, ele veio 30% para cá. Ele tem uma cor de fundo aqui, né, que ele já fica padrão. A gente vai tirar esse fundo e vai mudar a cor dele para branco, tá? A gente vai vir aqui e vamos colocar bg de background. E aí eu vou copiar a mesma cor aqui. A mesma cor. Vou colocar um foreign color, que é a cor do meu texto, tá?
foreground. E aí eu vou colocar aqui branco, que é jogo da FFF, tá? É o hexadecimal para o branco aqui, ele vai ficar com a cor branca. Então, quando eu executar aqui novamente, ele já mudou, tirou o fundo e colocou branco. Então, ainda falta a fonte dela, né? Vamos dar um enter aqui, uma vírgula. Então, colocamos fonte igual. Eu vou usar Verdana. E o tamanho da minha fonte, 16. E eu quero que ela esteja em negrito, então eu vou colocar aqui bold. Vamos executar. Perceba que ele já mudou aqui, né? Já deu uma carinha, né? O valor dos produtos. E agora a gente vai inserir mais dois elementos aqui, que vai ser um entry para a gente colocar valores e um botão, tá? Vou fechar aqui a janela e vamos colocar aqui texto. E aí vamos utilizar aqui entry. E aqui no entry, o primeiro parâmetro também vai ser aonde ele vai estar localizado, que vai ser na minha window, tá? E o texto, eu quero que ele fique .place relativo x, que eu vou repetir lá de cima, eu quero que ele fique na mesma distância, começando. E no relativo y, eu quero que ele fique 20%, que ele vai ficar um pouco abaixo, tá? Então, 0,20. E aqui é y. E aí, vamos executar para ver se ele... Veja que ele criou uma caixinha, eu já consigo digitar aqui valores, tá? Do jeito que eu queria. E agora a gente vai incluir um botão. Então, botão, vou colocar o nome de botão mesmo, vai ser um button. O botão, ele vai ter aqui, vai estar localizado na minha window. Ele vai ter um texto, então text, executar. E ele vai ter aqui, vou executar desse jeito para vocês verem só como é que fica o botão, tá? Eu não coloquei ele na tela, no .place. Eu vou repetir o que está aqui em cima, para ele aparecer na tela, só que eu quero que ele fique com 50% agora aqui, para ele ficar mais para baixo. Então ele vai ficar praticamente no meio da minha tela, tá vendo? Olha o botão como ele fica, e a gente vai aumentar o tamanho dele, tirar essa cor de fundo e deixar a mesma cor. Como vocês viram aqui em cima, é a mesma coisa, bem simples, tá? Só vou repetir essa operação. Eu vou pegar aqui o que eu quero, isso aqui, o background que seja igual, a cor. Só que aí tem uma diferença que eu quero colocar aqui no botão, que é o comando, né? Então a gente vai colocar aqui command. Quando eu executar esse botão, ele vai fazer alguma coisa. Como eu não tenho nenhuma função ainda, eu vou deixar assim. E no place eu quero aumentar um pouco o tamanho dele. Para aumentar o tamanho, é bem simples, tá? Você vai colocar relativo widget, que é para ele... Isso aqui ele já torna a tela responsiva, então você não vai ter problema com responsividade. Então eu quero que ele tenha um tamanho de 20%, relativo weight, que é para ele ficar 0,07. Acredito que é o suficiente aqui o tamanho dele. E aí vamos executar. O relativo y e o x ele deixa responsivo a tela. Então se a gente vir aqui e diminuir, ele vai se ajustando, tá vendo? Ó, a tela. Então já estamos aprendendo o jeito de deixar responsivo um programa usando o TK-Inter, tá? Aqui ele já está funcionando a tela. Agora a gente vai colocar um comando aqui para ele executar esse botão, porque quando eu clico aqui ele não faz nada, não tem ação nenhuma. Então a gente vai criar uma função para isso. Então aqui a gente vai importar o message box do TK-Inter. Vem aqui, import message box. Então TK-Inter import message box. E ainda não expliquei funções para vocês, mas vou explicar básico aqui, bem simples, tá? Então a gente vai definir uma função. Para definir uma função, a gente vai utilizar a palavra reservada def, que é de definir. O nome da minha função, para mensagem. E aqui eu vou colocar dois pontos, abrir e fechar, que eu não quero nenhum argumento. E vou colocar aqui, ó, mensagem vai ser igual meu texto.get, que é para ele pegar o texto aqui, ó,
da minha entry lá na tela, tá? Ele vai capturar e colocar numa variável. Depois eu quero que ele imprima uma message box. Vou colocar a message box que eu importei, show info, para mostrar informação. O título aqui vai ser teste, e a mensagem que eu quero, tá? Eu vou colocar o F de strings para a gente formatar strings e vou colocar aqui, ó, mensagem, dois pontos, abrir e fechar colchetes e vou colocar minha variável mensagem lá, como a gente viu nas aulas anteriores, tá? Que é a formatação de strings, então eu vou utilizar a variável para ficar aqui dentro. E aí aqui no comando eu vou chamar a minha função, tá? Mensagem, sem os parênteses, senão ele vai abrir o programa executando e a gente vai executar novamente, tá? Vou colocar aqui teste do sistema e vou clicar executar. Então, mensagem teste do sistema, ele executou corretamente, teste, pegou minha função, colocar blá blá blá. Ele executou corretamente, o nosso programinha funcionou. Então, para essa primeira aula é o básico do TK Inter. Aí, como exercício para vocês, crie outros elementos aqui na tela, tá? Pode criar outros elementos e posicionando. Lembrando que o relativo y e o x aqui é 30% aqui que eu coloquei da tela, então você pode usar, se colocar 100%, ele vai completamente para a direita e vocês vão manipulando isso. É a vantagem de saber geometria, quem não fugiu das aulas de geometria aqui consegue fazer isso facilmente, tá bom? Obrigado para quem assistiu até o final, te aguardo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.